O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis o malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha com ele 2. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma parte do belíssimo Sermão da Montanha que Jesus faz nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. E as palavras que ele diz no dia de hoje, elas devem ser muito bem interpretadas. É um pouco mais difícil de interpretá-las do que simplesmente a gente pegar estas metáforas que Jesus está fazendo ao pé da letra. Ou seja, Jesus está fazendo metáforas, são comparações, para nós, a partir disso, tirarmos uma inspiração para a nossa ação, para a nossa atitude. Ele diz que se alguém me bate na face direita, eu devo dar a face esquerda. Por que isso é uma metáfora e não é para ser tomado ao pé da letra? Bom, assim, não por outra razão, pelo fato de que quando Jesus foi golpeado pelo soldado na corte de Caifás, ele não deu a outra face. Ele perguntou: se eu falei algo de errado, dize-me onde. Mas se eu não errei, por que me bates? Então a gente vê claramente que Jesus não está dando aqui uma regra que deve ser seguida ao pé da letra. Ele está nos inspirando. Inspirando o quê? Bom, vamos então tentar olhar o que é que há de objetivo. Jesus aqui está querendo pôr um limite à nossa vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Olho por olho, dente por dente. O sujeito furou meu olho, eu vou lá e furo o olho dele, pronto, estamos quites. Ele quebrou meu dente, eu vou lá e quebro o dente dele, estamos quites. Teve uma justiça. E assim houve também aquilo que é a vingança, né? Ou seja, eu pude me vingar do meu inimigo, do meu malfeitor. Ora, isso considerado assim abstratamente é uma coisa adequada, é o justo. 2 mais 2 é igual a 4 e pronto, e acabou. Se você me deve 4, você me paga 4, não é isso? Mas acontece que quando a gente acrescenta nesta lei matemática o fato de que nós todos fomos mordidos pela serpente no pecado original, aí nós começamos a enxergar que a nossa capacidade de julgar, principalmente quando somos nós os prejudicados, nossa capacidade de julgar está um pouco embotada. Ou seja, a gente não consegue enxergar. Quando o injustiçado é o outro,
nós damos conselhos de paciência, por que você não releva isso? Por que você não perdoa? Por que você não deixa para lá? Mas quando o prejudicado sou eu, aí não, você está me fazendo de besta. Vamos fazer aqui as contas. Então, das nossas atitudes no dia a dia, nós enxergamos o quanto o pecado, o egoísmo, a desordem está embaçando a nossa capacidade de julgar. Nós não somos juízes imparciais quando julgamos em causa própria. Para você ser juiz imparcial em causa própria, você precisaria ser um grande santo, um grande sábio. Então, menos, desce do trono e enxerga. Enxerga o seguinte: quando você julga as suas coisas, você tem uma espécie de distorção da realidade. O que você exige para você, se fosse aplicado para todos, o mundo viraria um inferno. Se o que você exige dos seus adversários fosse aplicado para aqueles aos quais você é devedor, você mesmo já estaria perdido. Porque você não somente é injustiçado, você também comete injustiças. Então, no mundo onde existe o pecado original, o justicialismo, ou seja, tudo que me devem tem que pagar, tudo que me devem tem que pagar. O justicialismo não é justiça. O justicialismo é um ciclo, uma espiral crescente de violência, onde uma violência puxa a outra, um abismo atrai outro abismo. Porque são violentos comigo, eu tenho o direito de ser violento com os outros. Porque são maus e vingativos, isso me dá o direito de ser mau e vingativo. Mas isso não resolve os problemas do nosso convívio social. Isso também não resolve os nossos problemas espirituais. É por isso que nós, nas sociedades cristãs, nós fizemos uma distinção entre crime e pecado. Nas sociedades mais primitivas, tem uma coisa: o crime, ponto. Se você fez uma coisa errada, essa coisa errada tem que ser punida, tem que ir para a cadeia. Mas nós cristãos que vemos com mais detalhe, mais delicadeza, que existem coisas que são erradas, mas que não são crimes, são pecados, mas não devem ser perseguidos judicialmente. Nós enxergamos que todos nós temos falhas, pecados, misérias, e que nós vivemos da misericórdia de Deus. Vejam, eu quero aqui explicar um pouco mais isso, porque a gente às vezes não se dá conta. Nós vivemos num ambiente cristão e a gente acha isso óbvio, e por isso vamos perdendo a noção do cristianismo. Vejam só, para nós cristãos, todo pecado é pecado. Existem pecados mais graves e existem pecados menos graves. E o pecado só tem uma solução: é o arrependimento, o propósito de emenda e o perdão. Essa é a solução do pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para nos perdoar. A solução dada por Deus ao pecado é o perdão. Mas o perdão supõe o quê? Arrependimento. Ou seja, eu reconheço que o que eu fiz está errado, e eu detesto isso daí, porque isso daí foi ruim, foi mal
mal aquilo que eu fiz. Propósito de emenda: prometo nunca mais refazer isso. Não quero mais. Chega. Quero ser diferente. E o perdão: Deus veio a este mundo para nos perdoar. Ele quer nos perdoar. Agora, isto vale para os pecados graves, gravíssimos, e para os pecados leves e levíssimos. Todos são pecados, todos precisam ser arrependidos, todos precisam de propósito, todos precisam ser perdoados. Claro que os pecados graves nos tiram da comunhão e a gente não pode comungar, tem que ir para o confessionário. Os pecados mais leves, também nós precisamos pedir perdão. Não é necessário ir para a confissão, mas peçamos perdão e lutemos contra eles. Essa é a realidade do cristianismo. E agora, como organizar uma sociedade onde todos nós reconhecemos que existem pecados graves, gravíssimos, ou leves e levíssimos? Bom, existem alguns pecados que perturbam o convívio social. Esses pecados que perturbam o convívio social são chamados de crimes. Então, esses pecados que perturbam o convívio social e que são crimes, são pecados com a categoria especial que a sociedade então escolhe que deve fazer alguma coisa para que as coisas não se desordenem completamente. Então, claro que aqui então nós criamos duas esferas diferentes. Aquela da moralidade, onde existem os pecados gravíssimos, graves, leves, levíssimos, mas aquela também jurídica do convívio social, onde existem os crimes. Essa é a organização típica, básica, cristã. As sociedades pagãs, elas têm uma tendência de dizer o seguinte: o que não é crime, então não é pecado. E aí a gente vê como a nossa sociedade está ficando paganizada. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que não tem catequese, que não tem formação cristã, eles identificam pecado com crime. Quem de nós já não ouviu alguém dizer assim: para que eu vou me confessar? Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Veja, a pessoa identifica aquilo que se faz no confessionário com o Código Penal. Só é matéria de confissão aquilo que é objeto do Código Penal: matar, roubar. Só é pecado aquilo que é crime. Se eu nunca cometi crime, então nunca cometi pecado. Essa pessoa se paganizou. Ela perdeu a noção de pecado. Para ela, quem diz o que é pecado ou não é o Congresso Nacional, quando refaz o Código Penal, acrescenta alguma lei ou tira alguma punição. Mas o que nos diz o que é pecado é o grande legislador que é Deus. E para resolver a questão dos pecados, Ele nos propõe uma solução: o arrependimento, o propósito e o perdão. Eis aí a solução para o pecado. A solução para o pecado não é a cadeia, não é a vingança, mas é nós pedirmos a Deus, rezarmos pelos nossos adversários, pelas pessoas que nos fazem injustiça, que eles verdadeiramente se arrependam, mudem de vida. Se aquele pecado está perturbando especialmente o convívio social, então ele deve ser punido pela autoridade competente. E deveríamos ter um sistema de leis que pune as pessoas. E não simplesmente dizer que os criminosos são vítimas da sociedade capitalista. Não. Devemos ter um sistema de leis onde existe, de fato, algo que
pune, principalmente aquilo que perturba o convívio social. Ao mesmo tempo, saber que, embora isso seja a organização necessária para a sociedade civil, a sociedade que é a igreja também, é necessário que nós saibamos que no nosso dia a dia, nas nossas famílias, você que é pai, você que é mãe e que também precisa administrar o convívio social da sua família, você precisa distinguir e com cautela, com prudência, compreender que nós devemos levar os nossos filhos ao arrependimento, ao propósito e ao perdão. E assim viveremos numa vida mais harmônica. O caminho proposto por Cristo não é o caminho da vingança. O caminho proposto por Cristo é o caminho do arrependimento, do propósito e do perdão. E foi para isso que Ele derramou o sangue dele na cruz. Eu sou objeto desse perdão. Eu recebo o perdão de Deus. E se eu vivo do perdão de Deus, por que é que eu não rezo para que o outro viva também? Viver do perdão de Deus, do arrependimento, do propósito e do perdão. É isso que nós podemos almejar nesse mundo. Neste mundo ferido pelo pecado original, nós não teremos o paraíso terrestre de Adão e Eva, em que ainda não havia pecado. Nesse mundo mordido pelo veneno traiçoeiro do egoísmo, da serpente, nós, orgulhosos e soberbos, não somos bons juízes em própria causa. Nós queremos sempre, ser rigorosos e justiceiros com os outros, clementes e pacientes com nós mesmos. Essa leniência, essa tranquilidade com que nós nos tratamos é aquilo que nos acusa diante de Deus, porque nós queremos misericórdia para nós e justiça para os outros. Então nosso Senhor aqui não está propondo uma fórmula mágica. Nosso Senhor aqui está simplesmente chamando a atenção para a rapidez com que nós julgamos os outros e os condenamos, quando na verdade somos muito lentos e laxos em condenar a nós mesmos. É isto. Deixemos a Ele, que é bom e justo juiz, o julgamento. Como diz a carta de São Paulo aos Romanos no capítulo 12, a mim cabe a vingança, a Deus. Nós devemos vencer o mal com o bem. E ao vencermos o mal com o bem, estaremos juntando carvões acesos na cabeça dessas pessoas que esperavam de nós irritação, vingança e maldade, quando nós olhamos com sinceridade para Deus e dizemos assim: Senhor, eu fui objeto de tanta paciência vossa, de tanta bondade vossa, tanta clemência vossa e de tanto perdão, que não tenho como não retribuir essa bondade, essa paciência, esse perdão, sendo bondoso, paciente e perdoando.